Irmãos e irmãs, boa noite. Como é bom podemos louvar ao Senhor, cantar hinos que glorificam o nome do Senhor, hinos com conteúdo bíblico, conteúdo que exalta o Evangelho do Senhor, faz-nos relembrar verdadeiramente o nosso amado Deus e a sua obra na cruz, e que nos alcançou graciosamente, hinos verdadeiramente bíblicos. Isso alegra o nosso coração. Nós tivemos a alegria nessa manhã, meus irmãos, de começarmos mais um conteúdo, aí, mais um processo de estudos, né? É uma sequência de estudos agora da carta aos Colossenses. Terminamos já a carta aos Filipenses, começamos nessa manhã a carta aos Colossenses, né? Nós pudemos fazer uma explanação da história dessa igreja, da cidade, da região, o porquê de Paulo escrever essa carta, e inclusive eu gostaria de sugerir aos irmãos que, se puderem, tenham isso gravado. É importante a gente ter essa sequência para que a gente não perca aí alguma coisa. A gente já falou a respeito da história da igreja, dos primeiros versículos do início da carta. Isso dá também uma visão um pouco mais ampla para a gente entender o que estava acontecendo, por que Paulo escreveu essa carta, né? E eu gostaria de dar continuidade no capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 9 até o versículo 14. De 9 a 14. Vamos lá. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado. Vamos orar? Mais uma vez. Pai, nós rogamos a Ti nessa hora que o Teu Santo Espírito seja o nosso mestre, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor abra o nosso entendimento, como Paulo rogou aos Colossenses, também rogamos por nós aqui nessa noite. Que todos nós sejamos atingidos pela obra do Teu Espírito Santo, que nos dá entendimento espiritual, sem o qual não poderíamos compreender as Tuas verdades. Por isso, confiamos nesse ministério glorioso do Teu Espírito e descansamos naquilo que o Senhor há de aplicar aos nossos corações. Por favor, Senhor, nós rogamos isso com alegria e com esperança, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como nós vimos nessa manhã, Paulo escreveu essa carta, vou dar uma pincelada aqui no início, porque ele recebeu instruções de Epáfras, que provavelmente era um líder da igreja local, da igreja dos Colossenses. Recebeu instruções a respeito da igreja, como é que estava a igreja e toda aquela região. Nós falamos que era uma região chamada região do Vale do Rio Lico, onde se situavam 3 cidades: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Essa carta foi escrita por Paulo, então, dentro de uma prisão. São as chamadas cartas, essa é uma delas, cartas da prisão, ou cartas do cárcere. São 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Uma coisa interessante dessa carta, meus irmãos, é que Paulo escreveu após receber notícias de Epáfras, que nós vimos que foi uma viagem bastante longa e bastante perigosa, de 2.100 quilômetros. Naquela época era muito complicado fazer uma viagem desse tipo, principalmente naquela região. Quando ele saiu de Colossos, ele teria que atravessar grande parte por terra, mas ia chegar num ponto que ia ter que atravessar o mar Mediterrâneo. E ali havia muitas ilhotas, né, muitas ilhazinhas, e naquele trecho era comum muito naufrágio. E ele teve que enfrentar tudo isso, Epáfras, para chegar até Paulo em Roma.
e uma distância muito grande. E ele fez isso porque havia grande necessidade de ter com o apóstolo, para pegar instruções para levar para a igreja. E o que nos interessa, que chama atenção também, é bastante interessante, é que essa mesma viagem que Epáfras fez, Onésimo também fez. Onésimo era o escravo de Filemon, que fugiu de Filemon após ter causado prejuízo ao seu senhor e agora irmão, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo, Onésimo, e chegou até Paulo com uma grande necessidade de conversar com Paulo e expor a sua necessidade de andar na luz com Paulo. E por fim, Paulo então escreve essas duas cartas, coloca as duas cartas, Colossenses e Filemon, nas mãos de Tíquico, um outro cooperador de Paulo, e Tíquico leva então essas duas cartas junto com Onésimo, manda Onésimo para casa, junto com Tíquico, levando as duas cartas, uma para que Tíquico entregasse para Filemon, com o conteúdo de que Filemon perdoasse o escravo que agora era irmão em Cristo e o recebesse de volta, com amor e com perdão. E a carta aos Colossenses que Paulo escreve, porque várias coisas estavam acontecendo naquela igreja, e que mostrava que ela, de fato, era uma igreja, mas que estava passando uma igreja real, uma igreja legítima, porque Paulo fala nos primeiros versículos que ela tinha 3 características que evidenciavam que ela era, de fato, uma igreja legítima do Senhor. Paulo fala nos primeiros versículos que eles tinham uma fé, mas fé no Senhor Jesus Cristo, tinham amor para com os santos e uma esperança nos céus. Então eles tinham essas 3 coisas, não qualquer tipo de fé, nem qualquer tipo de amor e nem qualquer tipo de esperança, que são virtudes que são chamadas virtudes teologais, são virtudes que estão presentes nos verdadeiros crentes em Cristo, os verdadeiros eleitos. E Paulo fala, vocês são verdadeiros, vocês são meus irmãos, mas estão passando por problemas, por isso eu quero te orientar. Problemas familiares, havia problemas em casamentos dentro da igreja, havia problemas familiares, tipo relacionamento de pais com filhos, havia problemas sociais, relacionamento de empregado com patrão, patrão com empregado, e relacionamentos de dificuldades de convivência na igreja. E além disso tudo, havia infiltração de uma seita perigosíssima, uma seita que estava operando num sincretismo, ou seja, numa mistura entre 2 fontes de pensamentos alheios à Bíblia. A primeira delas eram os gregos filósofos, que pensavam muito, mas que não tinham base bíblica. Então eles estavam introduzindo uma seita mais voltada para o ocultismo dentro da igreja. Eles estavam se misturando, os gregos filósofos que tinham essa visão de ocultismo, de cultos secretos. Alguém já viu alguma coisa parecida, né? Coisas muito secretas, ninguém tem acesso, ninguém sabe o que acontece lá dentro, né? E era mais ou menos assim que eles já tinham começado naquela época. Esses gregos filósofos se juntaram com judeus legalistas e fizeram uma salada de frutas, né? E misturaram ali as ideias do ocultismo com a volta do legalismo. E eles disseram, precisa também, além de ter esse tipo de culto, precisa voltar a tomar cuidado com comida, com o que come, com o que bebe, e com dias, veneração a dias, e guardar festas, e culto aos anjos também. Os judeus trouxeram de volta a ideia de cultuar anjos e também a ideia da circuncisão. Misturou tudo isso, fizeram uma nova seita, queriam entrar dentro da igreja. Mas eles não falaram assim, não, Cristo não é falso, ele é verdadeiro, só que ele não é Deus. E ele não é tudo. E ele não é suficiente para a salvação. Essa era a ideia dessa seita que entrou dentro da igreja, que estava por entrar dentro da igreja dos Colossenses. E o que Paulo faz? Agora então ele vai instruir a igreja a respeito de tudo isso. Né? Então ele escreve essa carta maravilhosa, o recheio dela é muito grande e nós temos conteúdo muito vasto para estudar. É uma carta riquíssima de Paulo, uma carta chamada carta gêmea com a carta aos Efésios, um conteúdo bastante parecido. Então é uma carta bastante importante para nós estudarmos. Né? Então vamos lá. Após agradecer a Deus,
Paulo, após agradecer a Deus porque a igreja de Colossos apresentava as virtudes básicas dos verdadeiros eleitos, que são fé, amor e esperança, como eu já disse, agora ele vai fazer uma petição a Deus por ela. Qual era a petição de Paulo? Versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, agora Paulo sente a necessidade de interceder pela igreja para que Deus pudesse dar a eles conhecimento da vontade de Deus. É interessante que esse conhecimento da vontade de Deus, nós podemos dizer que encontramos sim através da palavra de Deus. Nós encontramos através da palavra de Deus. Mas por que Paulo ora? Paulo está mostrando que é necessário, além do acesso à Bíblia, é preciso da intervenção do Espírito Santo. Ele diz que sem entendimento espiritual, ninguém conhece a vontade de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém abre os olhos para entrar dentro da Bíblia e trazer para si a vontade de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Ele aqui está mostrando que era necessária uma intervenção sobrenatural. Com isso, ele já começa a dar pauladas nos falsos mestres que estavam entrando na igreja, levando o ocultismo. Eles queriam mostrar uma coisa super espiritual, mas não racional. Paulo está mostrando, é diferente. Nós precisamos sim do espiritual, mas do Espírito Santo de Deus. E olhar para a palavra de Deus, para conhecermos a vontade de Deus. Então ele começa assim a carta. Conhecimento pleno da vontade de Deus. Ou seja, Paulo está convencido, através das informações que recebeu de Epáfras, ali está no versículo 7 e 8, que nós lemos nessa manhã, da fé dos colossenses, que era fé viva e salvadora. Mas era apenas o início de seu relacionamento com Deus. Era só o início a fé. Paulo, então, entende que agora a igreja necessita continuar amadurecendo, crescendo, tanto para obterem pleno gozo e segurança em Deus, como para estarem fortalecidos para combaterem os inimigos da sua fé. Eles precisavam continuar crescendo, fortalecidos. Sem isso, eles não iam conseguir continuar crescendo e dando frutos e combater os inimigos da sua fé. Eles iam estar vulneráveis a todo vento de doutrina, como Paulo também escreve aos Efésios. Né? Então, meus amados, vamos ao versículo 9, pegando mais alguns detalhes aqui do versículo 9. Quando Paulo fala pleno conhecimento da sua vontade, Paulo afirma a necessidade da oração. Ele diz aqui, ele mostra através de oração, não cessamos de orar por vós, invocando a intervenção de Deus, a intervenção espiritual, para que a igreja atingisse um conhecimento pleno da vontade de Deus para eles. Ou seja, Deus é quem opera nos santos, dando-lhes não só o desejo, mas a atitude de desenvolverem a sua salvação individual. E é sim o místico somado ao racional. Irmãos, místico não é uma palavra que a gente descarta totalmente. O místico significa espiritual. Espiritual ou sobrenatural. Existe sim o sobrenatural na nossa vida, irmãos. Existe sim. Nós não estamos aí saindo, caçando experiências de cair no chão e fazer descer fogo do céu ou coisas semelhantes. Não é isso. Mas nós somos sim seres espirituais. E nós somos guiados pelo Espírito Santo. Foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos sim o sobrenatural operando em nós. Né? Mas precisa de mais alguma coisa, além do sobrenatural. É isso que Paulo vai ensinar agora. Então, meus amados, como seres racionais, nós temos que entender o seguinte. Paulo aqui está mencionando uma vontade, chamada vontade de Deus. Nós temos, como seres racionais, como humanos, nós temos 3 tipos de vontade que nos movimentam.
3 tipos de vontade que movimentam a gente como seres racionais, seres que pensam. Primeira vontade, a vontade dos outros. Irmãos, muitas vezes nós somos mais movimentados pela vontade dos outros do que pela vontade de Deus e pela nossa vontade. Às vezes a gente quer ser agradável aos outros, a gente quer ser aceito em comunidade ou em sociedade, e às vezes a gente é movido pela vontade dos outros. A vontade dos outros ela é muito forte na nossa vida. Em alguns casos é extremamente forte a vontade dos outros. E nós nos importamos muito com ela. E muitas vezes nós erramos muito por causa disso. Porque nós olhamos muito e nos preocupamos demais com os outros, com a vontade dos outros. A segunda vontade que nos movimenta também é a nossa própria vontade. E essa é a mais forte de todas. A vontade do eu. Por isso que a gente aprende na palavra de Deus que nosso maior inimigo é o nosso eu. Ele tem uma vontade muito forte. Ele é tão forte que mesmo nesses casos onde parece que a gente cede para a vontade dos outros, nós cedemos para a vontade dos outros para sermos aceitos, porque o nosso eu quer ser aceito. Então muitas vezes é assim que funciona. Então o nosso eu é muito forte. Ele é um ditador, maior ditador que nós podemos ser dentro de nós. É o nosso eu. Em última análise, ele governa e é o centro de nossas vidas. E essa é uma vontade que precisa ser trabalhada também. Ele quer sempre estar em supremacia. O eu quer sempre estar em supremacia. E a terceira vontade que nos movimenta, e essa só os eleitos conhecem, é a vontade de Deus. É essa que Paulo está falando aqui. Essa vontade, irmãos, o homem caído perdeu o referencial maior de sua própria existência, que pode levá-lo à sua plena satisfação, que é fazer a vontade do seu Criador, a vontade de Deus. Só os eleitos conhecem. Isso é um privilégio nosso. É verdade que nós estamos ainda sendo trabalhados, ainda não conhecemos plenamente a vontade de Deus. Paulo diz aqui que é importante que conheça plenamente a vontade de Deus. Tenha pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós estamos num processo. Mas essa vontade, irmãos, é o que o Evangelho, a obra de Cristo na cruz, ela nos restaurou isso. O conhecimento da vontade de Deus está acessível aos eleitos. E mais do que isso, o Evangelho nos libertou das outras 2 vontades tirânicas, dos outros e do nosso eu. Nós somos livres, irmãos, para obedecer à vontade de Deus. Quem fez isso? Jesus Cristo fez isso por nós na cruz. Por isso que quando ele fala que cada um de nós deve tomar a sua cruz e segui-lo, ele está mostrando isso. A cruz significa a mortificação do eu. Nós temos essa possibilidade, irmãos. Ninguém pode dizer assim, eu nasci desse jeito, eu sou tão duro de coração e não tem jeito de mudar. Então você não é eleito. Porque pelo poder do Espírito Santo é possível, sim. Todos nós podemos ser transformados e termos a nossa vontade mortificada. É possível, sim. Como eleito de Deus, todos nós temos esse poder. Não em nós, mas no Espírito Santo que opera em nós. E pela palavra de Deus. Então, o Evangelho tanto nos liberta dos outros, 2 dominadores, ou seja, de nos preocuparmos com a vontade dos outros ou com a nossa própria vontade, como também nos capacita a conhecermos e, mais do que isso, obedecermos à vontade de Deus. Para quê? Para o nosso próprio bem, para a nossa própria satisfação. Irmãos, é lindo quando você ouve Jesus Cristo declarando isso, lá no capítulo 4 de João, versículo 34, depois que ele teve aquele encontro com a mulher samaritana, os discípulos foram buscar comida e voltaram, e ele diz assim, quando voltaram com comida, Jesus deu uma resposta ali no versículo 34, e ele diz o seguinte, a minha comida, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está querendo dizer aqui?
que fazer a vontade de Deus é satisfação para ele. Fazer a vontade de Deus é comida, é o que alimentava Jesus Cristo. E nós herdamos isso dele pelo Espírito Santo, irmãos. Nós herdamos isso dele. Talvez nós não estamos ainda desfrutando plenamente disso, mas nós herdamos isso. Conhecer a vontade de Deus é uma coisa. Conhecer e obedecer à vontade de Deus é outra. E isso traz satisfação ao nosso espírito. Nós precisamos seguir o nosso Mestre, Jesus Cristo. Nesse versículo 4 de João, versículo 34. Perdão, capítulo 4, versículo 34 de João, ele diz isso. Então, meus amados, aqui Paulo está rogando para que o Espírito Santo pudesse dar a eles entendimento espiritual, para que eles conhecessem a vontade de Deus. Quando Paulo fala em toda a sabedoria e entendimento espiritual, ele está dizendo o seguinte: Paulo quer levar os colossenses a entender que a verdadeira sabedoria, em seu grau espiritual mais elevado, vem de Deus, pela doutrina de Cristo, e não por qualquer outra doutrina que tentasse se infiltrar na igreja. E essa sabedoria espiritual gera entendimento racional e não algo místico ou não inteligível. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer o seguinte, que essa sabedoria que Deus vai dar, e Tiago fala que aquele que pedir recebe. Tiago, ele dá uma exortação tão clara, ele fala assim, peça para Deus que Ele dá liberalmente, ou seja, Ele é generoso em dar para você sabedoria. Quem foi aquele que pediu sabedoria e Deus deu muito mais do que sabedoria? Salomão. Deus foi generoso com Salomão. Deus pode ser generoso com qualquer um de nós, que lhe pedirmos sabedoria. Ele dá sabedoria, e dá liberalmente. Essa palavra é usada lá por Paulo, quando fala da generosidade dos macedônios, quando ofertavam, né? Eles eram generosos, eles davam liberalmente. Eles não tinham nenhum problema em dar. E aqui Deus também não tem nenhum problema em dar sabedoria para aqueles que o buscam e que pedem, né? É o que Tiago fala. Então, meus irmãos, essa sabedoria espiritual que Paulo está combatendo aqui, já são pauladas que Paulo está dando naquilo que ele ia falar lá na frente aos Colossenses a respeito dessa doutrina que estava entrando. Essa doutrina estava querendo mostrar para eles que havia um grau de espiritualidade que tinha que ser alcançado. Ou seja, um crescimento espiritual que era bastante místico e oculto até. E Paulo está falando, não precisa disso. Você já tem o Espírito Santo. É buscar. E é exercitar através do conhecimento da palavra de Deus. É isso que Paulo vai relatar agora. O máximo grau de espiritualidade que alguém pode alcançar é conhecer a vontade de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. É conhecer Deus em Cristo e conhecer a sua vontade através da palavra de Deus. Não existe algo espiritual mais elevado do que isso. Era o que os místicos buscavam. Graus de espiritualidade. Vocês já ouviram falar disso? Existem muitas seitas também que trabalham dessa forma, que ensinam tudo isso. Graus de espiritualidade. Tem até nomes, né? Parece um escalão do exército, né? Tem graus de espiritualidade. Paulo está falando, o maior grau é conhecer a Deus, a sua vontade, e obedecê-la. Não tem maior espiritualidade do que isso. Hoje tem até alguns números no celular, você digita lá alguns numerozinhos e põe a palavra fé e você começa a receber informações em casa. Para quê? Para a sua espiritualidade, entre aspas. Faz até propaganda na televisão. Espiritualidade nada. Espiritualidade é o que nós estamos fazendo nessa noite, assentando aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus e desejando praticá-la em casa. Não há maior espiritualidade do que essa. Ninguém vai sair voando daqui, pensando que vai virar um espírito, né? Nós somos seres racionais e altamente espirituais também. Versículos 10 a 12. Agora Paulo vai mostrar a finalidade desse conhecimento. A finalidade de um conhecimento nunca é o conhecimento pelo conhecimento. Tem muito mais do que isso. E agora ele começa a falar assim, qual é o fim desse conhecimento? De viverdes de modo digno do Senhor. Ou seja, espiritualidade não é só conhecimento cognitivo, não é só mente cheia, como uma cebola.
mas é também colocar em prática, através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. É o que Paulo vai falar aqui. Então, a fim de viveres de modo digno do Senhor, este conhecimento da vontade de Deus, que gera a sabedoria espiritual, leva a uma nova ética, onde há um novo Senhor no centro da vida dos eleitos. Agora, eu não sou mais regido pela minha própria vontade. Agora, eu não sou mais regido pela vontade dos outros. Às vezes a gente tem tanto medo que quer agradar os outros e acaba desagradando a Deus. Não, Deus me libertou de tudo isso. Eu vivo para cumprir a vontade de Deus. Todos nós devemos entender assim. Porque senão nós ficamos amarrados em outros deuses. Cumprir a vontade de alguém que não é o Deus da tua vida é idolatria. Isso é pecado. E muitas vezes nós vivemos isso dentro de casamentos, dentro de famílias e dentro da igreja. Isso é pecado. Nós precisamos nos libertar. Cristo veio para nos libertar de tudo isso. Mas precisamos conhecer a vontade de Deus, né? Então Paulo relata as novas atitudes geradas pela sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual veio para nós para gerar uma nova ética. Vamos ver quais são essas novas atitudes do crente que recebeu essa sabedoria. Em primeiro lugar, Paulo fala no versículo 10, frutificando em toda boa obra. A fé genuína dá frutos. A fé genuína dá frutos. É como Tiago diz, Tiago tem um capítulo fantástico, capítulo 2 da sua carta, ele mostra em detalhes a respeito disso. Nós não vamos conseguir falar sobre ele todo, mas eu peguei um versículo. Capítulo 2 de Tiago, versículo 17, Tiago diz o seguinte, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos ver a contrapartida dessa declaração de Tiago, que a fé viva produz obras que manifestam a verdadeira fé. É isso que Tiago quer dizer, que se não tiver obras, a fé está morta. Trocando em miúdos, se nós não vivermos aquilo que nós aprendemos, a nossa fé não é a verdadeira fé. Não é a fé salvífica, a verdadeira fé que salva. É um frutificar, outra coisa interessante, quando Paulo fala frutificando, ele não está falando de uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais vai acontecer. Não, ele está falando aquilo que Jesus ensinou no capítulo 15 de João, que aquele que produz fruto, aquele que está em mim e eu nele, produz fruto. E aquele que produz fruto, o Pai o limpa. Para quê? Para que produza mais fruto. A ideia e a colocação de frutificando, aqui do verbo de produzir fruto, está numa constante, está num presente constante, não é isso? Está constante, frutificando sempre, dando frutos. Então, é um frutificar constante, que todos os que estiverem em Jesus e ele nos seus discípulos têm por obrigação dar frutos em todo tempo. Os frutos de hoje não servem para amanhã. Então, primeira atitude nova do verdadeiro eleito, primeira atitude que nós vimos aqui que Paulo relata, no versículo 10, frutificando em toda boa obra, tem que dar frutos. Quais são esses frutos? Frutos de perdão, frutos de amor, frutos de serviço, frutos de atenção com o próximo, frutos, lógico, acima de tudo, de obediência a Deus, mas isso é muito, digamos assim, subjetivo, né? A gente precisa colocar isso na prática. Como é que a gente ama a Deus? Amando os nossos amados irmãos. Né? É o que Paulo falou no início da carta. O amor que vocês têm para com os santos. Podemos amar os de fora? Devemos. Temos parentes para cuidar? Temos. Tem que cuidar deles? Tem. Mas em primeiro lugar, os santos. E não tem fruto maior do que esse. Esses são os verdadeiros frutos. Amar e servir aos seus irmãos em Cristo. Paulo diz isso aos Gálatas também, que nós temos que atender
principalmente os da família da fé. Esses são os frutos, frutos de obediência a Deus e através do nosso relacionamento horizontal também, de uns com os outros. Em segundo lugar, qual é a outra atitude? No versículo 11 que Paulo fala, ele fala da mesma forma que ele falou frutificando no versículo 10, agora ele fala sendo fortalecidos com todo o poder. Está no versículo 11. O que significa isso? Significa que esta força não é do homem, porque ele diz que esse fortalecimento é segundo a força da sua glória. Ele está dizendo o seguinte, que essa força não é a força humana, mas é a força que vem de Deus. Quando ele fala da sua glória, está falando da glória de Deus. É Ele que nos fortalece. Então essa força não é do homem, mas de Deus. Também não é física, ou como expressão de superioridade aos outros. Não é essa força. Não é essa força que Paulo está falando aqui. Essa força, irmãos, Paulo relata aqui que ela é composta de 3 outros elementos. Ele fala de perseverança. O que significa perseverança? Resistência ao mal e ao pecado, e não desistência dos caminhos de santidade. Isso é perseverança. É manter-se firme no caminho de santidade. Manter-se firme contra o pecado, contra o engano, e tendo uma vida santa. Isso é perseverança. Ou seja, não abandonando a fé. É a perseverança. Qual outro elemento que Paulo fala aqui? O segundo elemento, no mesmo versículo 11 aí, ele diz longanimidade. O que significa longanimidade? Que dá força também para o crente. Longanimidade é paciência e constância, apesar das lutas. Aqui a longanimidade também seria, no dicionário você vai encontrar o seguinte: capacidade extrema de suportar ofensas, injúrias e sofrimentos, sem desanimar. Isso é muita força. Permanecer longânimo ali, apesar das ofensas, apesar das injúrias e apesar dos sofrimentos, e não abandonar, é muita força. Isso vem de Deus. São características dessa força que Deus dá. Em primeiro lugar, perseverança. Em segundo lugar, longanimidade. No termo em hebraico, a tradução de longanimidade significa tardio em irar-se. É diferente, né? A gente pensa que quem é forte é aquele que já vai para cima na porrada. Não é essa força que Deus está falando. Deus está falando de uma outra, Paulo está falando de uma outra força. É uma força de conter-se, de estar, capacidade de refrear os seus impulsos carnais. Isso é ser longânimo, né? E no grego, essa palavra longanimidade significa longura de espírito, ou macrotímia, que é justamente isso, ter muita paciência para não sair fazendo bobagem e não irar-se antes da hora. É isso que Paulo está falando, isso é força, isso é muita força. E Tiago também fala que aquele que consegue refrear até a sua própria língua antes de ofender os outros é varão poderoso, poderoso. Se conseguir segurar a língua, às vezes a gente consegue segurar um tapa, consegue segurar um chute, mas a gente não consegue segurar a língua. Quem consegue segurar é um varão poderoso, é uma pessoa poderosa. E a última característica aqui desta força que a sabedoria do alto nos concede é a alegria. A alegria também é uma das características da força que Deus concede. E o que é essa alegria? Essa alegria seria satisfação em Deus. Como nós ouvimos através desse hino, a história desse hino que nós cantamos agora há pouco. É interessante isso. A pessoa que escreveu teve alegria numa adversidade bastante grande, num sofrimento imenso. Ela não viu a luz do sol, pelo que foi contada a história. Eu não sabia dessa história. Ela não viu as coisas bonitas que eu e você vemos na natureza, da criação de Deus. Mesmo assim, ela tinha alegria no Senhor. Então essa é a alegria que Paulo está falando aqui. É uma alegria que seria a satisfação em Deus, naquilo que Deus dá. Numa vida simples,
mesmo sem ter tudo o que queremos. Irmãos, é uma satisfação que requer muita força. Isso é força. Você poder olhar para a sua situação e dizer assim, eu estou satisfeito, ainda que eu não tenha tudo que eu quero. Isso é muita força. E Deus dá. Faz parte da sabedoria que Ele concede. Tem um versículo muito bonito, eu gosto muito dele, em Neemias capítulo 8, versículo 10. O fim do versículo diz assim, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Antigamente eu pegava esse versículo, esse trechinho, e pensava assim, é a alegria do Senhor que é a minha força. Ou seja, eu tenho que alegrar o Senhor para que eu possa ter força. Não é isso que o versículo quer dizer. Quer dizer o seguinte, a alegria que o Senhor dá é a tua força. A alegria do Senhor que Ele concede para você é força para você. Isso é lindo, Deus concede força através da alegria que Ele concede para você. Essa alegria não é a alegria de você ir assistir uma comédia e sair dando risada. Né? Não é a alegria de você ter tudo que você quer nesse mundo. Não, mas é uma alegria nele. É uma alegria diferenciada. Essa alegria, ela é oriunda do Evangelho, da satisfação que nós temos de olhar para a cruz, de olhar para Cristo, para a sua obra redentora, para toda a obra completa de Jesus Cristo, entendermos que, nós vamos chegar daqui a pouco, que nós somos herdeiros de Deus e que Ele nos transportou de um reino para outro. Isso é motivo de toda a nossa alegria. A nossa alegria não está baseada nas coisas aqui, como nós ouvimos a oração do Edival, mas nas coisas do alto. Essa é a alegria que nós temos. Alegria da glória. Talvez nós não estamos ainda conseguindo tocá-la totalmente. Talvez não é plena realidade no meu coração ainda. Mas nós vamos chegar lá. Paciência, irmãos. Eu rogo aos irmãos, né? Tenha perseverança, tenha longanimidade, porque nós vamos chegar nessa alegria. Alegria que Deus dá. Né? Então, essa alegria também é força. Sendo fortalecidos, aqui Paulo mais uma vez mostra que essa força, a exemplo dos frutos do versículo 10, de frutificando, né? Ela é gerada, essa força é gerada por uma constante dependência e comunhão com Deus. A força de hoje não garante a vitória das lutas de amanhã. Ou seja, mais uma vez, Paulo está mostrando uma constante aqui, uma necessidade constante de dependência de Deus. Hoje você está bem, você está fortalecido, Deus está guardando você, o coração seu está fortalecido na graça de Deus. Amanhã você não sabe, então você depende de Deus de novo. Você continua orando e rogando por você e pela sua família e pelos seus irmãos. Você continua indo para a Bíblia, você continua enchendo a sua mente com aquilo que é bom, que é puro, que é justo, que é amável e se é de boa fama, que ocupe o seu pensamento. Por quê? Essa é a nossa força. Porque as lutas de amanhã vai depender de nova força, de novo fortalecimento em Deus. Ou seja, uma dependência todo dia, até o último suspiro da minha vida, eu vou depender de Deus. Né? Em terceiro lugar, o que a verdadeira sabedoria também concede? Qual é a outra atitude que a sabedoria também dá? Está aqui no versículo 12. É uma gratidão constante. Ele diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, uma outra atitude que a sabedoria do alto nos concede é um coração humilde e grato sempre. Quando nós praticamos a ceia do Senhor, um dos objetivos é isso, relembrar a obra redentora de Cristo na cruz, relembrar aquilo que Ele fez por mim e por você, relembrar essa tão grande salvação que nós temos, para que nós tenhamos gratidão. Relembrem, Jesus Cristo ordenou isso, façam isso em minha memória. Ou seja, não é só para lembrar que Ele morreu, mas para lembrar que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus e que Ele nos salvou. E que você hoje é eleito por conta dessa obra de Cristo na cruz. Então, sempre dando graças a Deus, porque Ele te fez idôneo. Outra coisa importante nesse versículo, não fomos nós que nos fizemos idôneos por conta própria, não tínhamos essa capacidade. Ninguém se tornou idôneo porque era justinho, bonitinho e nunca errou na vida. Os fariseus tentaram fazer isso, não deu certo. Dançaram. Quem foi alcançado?
O publicano, pela graça, ele voltou para casa justificado, porque ele não dependia da sua justiça, que ele sabia que não tinha nenhuma. Que a justiça, se ele tivesse alguma, para ele e para Deus, era trapo de imundícia. Então, pela graça, ele foi justificado. Então, quem vos fez idôneos? Cristo te fez idôneo. O Pai te fez idôneo, através de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Então, uma gratidão constante a Deus, que nos fez idôneos para sermos seus herdeiros. Ninguém se fez idôneo diante de Deus sozinho. Então, por isso é um motivo de gratidão, não é isso que nós estamos falando. Por um Deus santo, 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 aceitar pecadores miseráveis, miseráveis, miseráveis como nós. Ele nos aceitou. E isso é motivo de muita gratidão. Quando Paulo também termina o versículo 12, falando santos na luz, a herança que nos cabe, trazendo para nós, a herança dos santos na luz, Paulo está falando o seguinte, Paulo mostra a diferença que também, mais uma coisa que Paulo também já está, vejam bem, a carta aos Colossenses é maravilhosa. Ao mesmo tempo que Paulo instrui a igreja, Paulo combate os gnósticos, que na verdade não eram gnósticos ainda. A seita gnosticismo tomou sua forma maior e completa no ano 200, em torno do 2º século. Mas aqui já era o embrião do gnosticismo. E Paulo, quando ele fala dos santos na luz, ele tanto está instruindo a igreja, como está combatendo, porque os gnósticos viviam nas trevas. E tudo era oculto, tudo era místico, tudo era negro. E eles tinham uma vida totalmente indigna também, né? Então, eles viviam nas trevas. As trevas era uma das forças do gnosticismo primitivo, digamos assim, né? Eles eram trevas. Então, quando ele fala aos santos na luz, Paulo mostra a diferença entre a ética cristã e a dos falsos mestres, que viviam nas trevas. Os crentes são perfeitos ou são idôneos, que você encontra aí nesse mesmo versículo, idôneos aos olhos de Deus, não por não terem nenhum pecado, e não por serem perfeitos ou sem defeito, mas por andarem na luz. Simplesmente por andarem na luz, Deus os fez idôneos. Deus, em primeiro lugar, nos deu a justiça de Cristo. Ele imputou em nós a justiça perfeita de Cristo. E dando a justiça perfeita de Cristo, ainda assim Ele mantém as portas abertas através do sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue vertido na cruz, que é um medicamento, é um antídoto plenamente à nossa disposição se pecarmos. João fala sobre isso, volta lá na carta de João, né? Parece que todas as cartas têm, e tem, né, elementos cristãos aí que nos instruem, são repetitivos, né? Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é propiciação pelos nossos pecados. Então, andar na luz, né? Dos santos na luz. Reconhecendo os seus pecados, se arrependendo e confessando-os, além de manterem uma atitude humilde diante daquele que é plenamente santo e perfeito. Isso são os santos que vivem na luz, reconhecendo a sua plena indignidade, completa indignidade, diante de Deus, um Deus santo, perfeito, e mantendo-se limpos. Quando pecar, arrepende, confessa e volta para Deus. Essa é a atitude do santo na luz. Irmãos, nós ficamos injuriados, principalmente nós cristãos, quando a gente ouve aí essa notícia aí do nadador americano, que vem aí, né, falando, eu exagerei, né? Eu não menti, eu só exagerei um pouquinho. Eu não fiz. Irmão, dá vontade de ir lá, né, se a gente tivesse condições, de dar uma surra nesse rapaz. Dá vontade de falar, por que você não fala que você mentiu? É bem mais fácil, você ia ser totalmente aceito e perdoado, eu acho, né? Como cristãos, a gente tem que perdoá-lo. Mas nós sabemos se os outros atletas iam fazer o mesmo, ou a comissão técnica. Mas é de dar nojo, irmãos. Você ouvir aquela história toda e vai daqui, vai dali. Não foi bem assim. Não foi tudo isso. Gente,
Me perdoem, mas dá nojo. Eu não sei se os irmãos sentem a mesma coisa, mas eu sinto, eu tenho que ser honesto diante dos irmãos. E pior para nós, como cristãos, que deveríamos fazer isso. E não ficar justificando, balanceando a coisa. Né? Ou querendo, mas foi isso, mas também foi sem querer. Irmãos, é pecado ou não é? Ou eu pequei diante de ti, como Davi fez, né? E falar, pequei sim, Senhor, e o Senhor é tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou então, fica na tua, não fala nada. Porque quando fala e não fala, dá nojo. Isso é problema sério. Né? Não há arrependimento legítimo. E então, irmãos, isso é muito importante. Santos na luz, é isso que ele quer dizer. Anda na luz. Reconhece. Confessa. Assume. E você vai ser perdoado e vai voltar para casa justificado como o fariseu. Como o publicano, perdão. O que mais Paulo fala aqui? Versículos 13 e 14 para encerrar. Versículos 13 e 14, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas. Vocês perceberam que eu juntei? A forma com que essa nova versão separou aqui os versículos, já era para a gente parar no versículo 12. Parece que faz parte do mesmo contexto. Mas, na verdade, quando Paulo encerra o versículo 12, falando que o Pai vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, ele vai emendar, na verdade, com os versículos 13 e 14, pelo menos, para mostrar como que ele nos fez idôneos. De que forma que ele nos fez idôneos. Como que foi? Vamos ver? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. É isso que Paulo está mostrando sobre sermos idôneos e herdeiros por causa da obra de Deus que ele usou Cristo para nos fazer idôneos. Ele nos libertou. Esse ele aqui é Deus Pai. Está falando do Pai. Ele nos fez idôneos, mas também nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou de um império das trevas. Irmãos, isso é para ficar na nossa lembrança. Qual era o império das trevas aqui? Era o domínio do meu próprio eu. Irmãos, libertar do inferno é uma coisa. E libertar do eu é outra. Nós vamos entender isso. Aqui ele está falando verdade. O império das trevas simboliza, sim, o império de Satanás. Nós fomos libertos dele. Mas o que mais dói é sermos libertados de nós mesmos, irmãos. Isso dói demais. E ele está falando aqui, eu libertei você de você mesmo. Eu libertei você. Agora você tem um outro Senhor. Então, Paulo lembra os irmãos colossenses de onde Deus os tirou e para onde ele os levou, os colocou. Né? Em primeiro lugar, Deus tirou o reino antigo de dentro deles, de nós. Deus tirou esse reino antigo de dentro de nós. Não é mudança geográfica, apesar de nós podermos usar aquela analogia da libertação do povo do Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito, levou através do deserto para a terra prometida, é uma analogia dessa libertação. Ou seja, tirou do império do Egito e levou para Canaã, que simboliza o reino de Deus. Sim, é uma analogia geográfica. Mas aqui, Paulo está mostrando, através dessa analogia, que isso foi operado dentro de nós. Não é? Por exemplo, no versículo 15 do capítulo 11 de Hebreus, tem um versículo que fala sobre esse transporte, né, que ocorreu na vida dos israelitas e que, no versículo 15, ele diz assim, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, daquela o quê? Daquela terra, daquela nação geográfica, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ele está dizendo o seguinte, o escritor de Hebreus, que eles não estão preocupados mais daquele lugar que eles foram libertados, porque eles hoje contemplam algo muito maior. Por causa disso, eles não estão nem ligando de onde eles saíram. Isso deveria ser conosco também. Fomos libertos do reino das trevas. Fomos libertos daquilo que eu mais almejava na vida, ou coisas para satisfação própria. Já não é mais assim.
né? Então eu tenho um novo Senhor. O império das trevas aqui é regido por Satanás, mas que astutamente Satanás usa o meu eu, como se ele estivesse no comando. É isso que Satanás faz. Qual é a ideia que nós vemos aí no mundo? Você merece tudo que você merece mais alegria. Você merece felicidade. Você merece tudo que você deseja na vida. Essa é a ideia de Satanás. Qual foi a ideia de Satanás para Eva? Foi exatamente isso. Você precisa ter o fruto. Comendo esse fruto, você vai ter tudo o que você quer. Você merece isso. Essa é a ideia de Satanás. Fazer com que o nosso eu tenha essa... desperte em nós esse desejo de ter tudo que a gente quer. Nós somos libertos disso. Então, em primeiro lugar, Deus nos libertou disso, desse império que era regido pelo meu eu, agora não é mais. Em segundo lugar, Deus os colocou em um novo reino, onde Cristo é o único Rei soberano, e não mais o meu eu, o nosso eu, ou qualquer outro Senhor. Aqui Paulo, veja bem, mais uma vez, sabiamente, Paulo instrui e Paulo vacina a igreja contra os gnósticos. Por quê? Porque ele poderia usar a expressão e vos transportou para o reino de Deus. Por que ele não usou o reino de Deus? Porque ele quer mostrar que o Filho é Deus. O Filho é Deus, soberano. Como Pai, o reino que Deus tem é do Filho. Jesus, aquele que os gnósticos estavam querendo dizer, olha, ele não é suficiente. A obra dele foi, mas não foi. Além de Cristo, precisa também circuncisão, precisa guardar dias, precisa operação mística e oculta, precisa outras coisas sobrenaturais, circuncisão e tudo mais. Então, aqui, Paulo está falando assim, ele é o rei, e ele é soberano, e ele é Deus. Então, ele mostra o reino do Filho, para deixar convictos os irmãos sobre a divindade de Cristo e seu senhorio sobre o universo, combatendo qualquer falso ensino contra a divindade de Jesus Cristo. Por isso que é a vontade dele agora que importa e que nós devemos obedecer. Em último lugar, Deus deu as chaves deste reino aos crentes. Que forma? Através da remissão dos pecados. Ele deu a porta de entrada, ele deu as chaves da porta de entrada do seu reino. Através do seu perdão, ele diz aqui, através no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa palavra redenção aqui, inclusive, significa resgate. A palavra grega significa resgate, é resgatar. A ideia que Paulo tinha é o seguinte, os cristãos, ou melhor, os eleitos que ainda não tinham recebido a salvação, eles estavam num cárcere tão guardado e poderoso, era uma masmorra de grande segurança, segurança máxima. E ninguém poderia tirar eles de lá, a não ser alguém mais poderoso do que aqueles que estavam guardando aquele cárcere. E ele veio. Ele é o nosso herói, que foi lá nos resgatar daquela prisão que não tinha como escapar. Mais segura do que... Como é que chama aquele filme antigo que tinha... Platão? Alcatraz, né? Tinha uma prisão extremamente segura. Era impossível fugir de lá, né? Até que alguém fugiu, né? E aqui essa é a ideia. Alguém foi lá nos buscar das mãos de alguém poderosíssimo. Só que esse Senhor era muito mais poderoso e nos libertou. Essa é a ideia que Paulo está mostrando aqui da palavra resgate. E mais do que isso, irmãos, ele não só nos tirou de lá, mas sabe onde ele nos colocou? Num palácio onde há abundância de honra, de glória e de alegria. Ele nos transportou, veja aqui, ele não só tirou das trevas, não só nos resgatou
E o Evangelho é maravilhoso. Ele não só nos resgatou, mas ele já colocou a gente lá, num novo palácio, num palácio, e como herdeiros agora. Irmãos, isso é muito para a nossa cabeça, não é mesmo? Nós vamos sair daqui hoje quase que da mesma forma, porque isso é muito grande. Deus queira que a gente possa pegar migalhas, como aquela mulher que abaixou na mesa ali. Eu quero pegar pelo menos migalhas dessa palavra, né, para me satisfazer. Os cachorrinhos comem pelo menos as migalhas que caem da mesa dos filhos, né? Se nós pegarmos migalhas dessa palavra, nós vamos ficar extremamente felizes, extremamente grato a Deus por essa maravilhosa graça, né? Então essa é a ideia aqui de Paulo. Concluímos o seguinte: em primeiro lugar, obtemos, e eu vou ser meio repetitivo aqui, talvez bater na tecla várias vezes, obtemos o conhecimento da vontade de Deus através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, pela busca e estudo da sua vontade revelada nas Escrituras e da aplicação em nossas vidas, ou seja, requer oração, requer estudo da Bíblia e prática. Nessas três coisas nós crescemos e frutificamos. Precisamos de oração, buscando a intervenção do Espírito Santo. Senhor, me revela a Tua palavra, Senhor. Abre o meu entendimento para eu estudar a Tua palavra e fala comigo. É uma oração antes de ler a Bíblia, é uma sugestão. E leia a Bíblia. Pega a Bíblia, abre e leia. E na sequência, aquilo que você aprendeu, aplique na sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina também que aquele que ouve e pratica é o que verdadeiramente edificou sua casa na rocha. Edificar sua casa na rocha não é que você não vai ter problemas, pecados e quedas. Nós precisamos entender isso. Edificar a casa na rocha é que você nunca vai desviar da fé do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é edificar a casa sobre a rocha. Não é que você nunca vai cometer pecado. Se fosse assim, nenhum de nós teríamos edificado nossas casas sobre a rocha. Edificar as casas sobre a rocha significa que nós não vamos abandonar a nossa fé jamais. Isso é edificar nossa casa sobre a rocha. Em segundo lugar, Deus tem um propósito geral para toda a criação, especialmente para os eleitos. Qual é o propósito geral de Deus? Glorificar a Deus ao gozá-lo plenamente. Lembra dessa frase? Esse é o propósito da vida do eleito. Glorificar a Deus ao gozá-lo plenamente, que dá a verdadeira, plena e eterna alegria. Só que, tem um detalhe aqui, Deus também tem um propósito especial para cada um de nós. Cada um de nós, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, solteiros, casados, viúvos. Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Devemos buscá-lo. Cada um de nós devemos buscá-lo. Qual o dom que Deus lhe deu? Para que Deus te chamou? Se você está dentro de uma igreja, conhecendo o Senhor, Deus tem um propósito com você. Especialmente. Quando eu falo especial, estou falando especificamente, pessoalmente. Para a pessoa. Deus tem um propósito com você. Você foi chamado por Deus para alguma coisa, que não sou eu que vou te responder. É Deus que vai te falar. Em terceiro lugar, talvez vou falar quase igual, a salvação não é o propósito final de Deus para você. Ela é maravilhosa, sim, mas ela não é o propósito final de Deus para você. É só o início de uma carreira. Busque particularmente, individualmente, a vontade de Deus para a sua vida. Os dons que Deus lhe deu, graciosamente, busque isso. Estou sendo meio repetitivo, mas é importante. A gente precisa guardar isso no coração, para a gente achar que nós só somos meros espectadores dentro de uma igreja. Não, nós somos membros de um corpo que funciona, e ele funciona, e você tem a sua parte nisso. Busque-a. Eu não sei qual é, mas busque-a. Em quarto lugar, Deus nos deu tudo que precisamos para entendermos sua vontade. Nos deu inteligência, nos deu o Espírito Santo e nos deu a sua palavra, que é tudo
do que precisamos para conhecermos plenamente a sua vontade. Nós vamos conhecer, irmãos, plenamente a vontade de Deus, através desses elementos que Deus nos deu. Deus deu capacidade racional, Deus deu o Espírito Santo que revela, e Deus deu a sua palavra, que é a maior revelação da vontade de Deus, está na Bíblia. Não tem outra, está na Bíblia. Por isso que Paulo fala, se alguém vier pregar outro evangelho, ou trazer outra doutrina, seja anátema, porque não há outra doutrina que mostre a vontade de Deus, a não ser o que está na palavra de Deus. Não há outra. Por último, esta busca do conhecimento da vontade de Deus deve ser nossa maior ocupação no presente. Por quê? Nós acabamos de estudar. Já estamos despreocupados com o nosso passado de trevas, porque Ele nos libertou do império das trevas. Não temos mais preocupação com o passado. Aleluia! Não temos mais essa preocupação. Por outro lado, também não precisamos nos preocupar com o nosso futuro, porque Ele já nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós já estamos lá também. Qual é a nossa preocupação no momento? Ou seja, a nossa ocupação? Conhecer a vontade de Deus aqui e agora e ponto final. Amém, irmãos? Deus dê graça para nós conhecermos a sua vontade.